Vou fazer uma abertura para vocês aqui. Bom, quando os psicólogos clínicos saem do armário da prática privada da psicoterapia e vão para a prática pública, eles continuam atuando sobre os temas similares. Estão engajados com levantar a repressão, elevar a consciência, atendendo às patologias, revivendo as emoções significativas e a imaginação. Contudo, agora se fazem em outras arenas como essa, tentando os mesmos objetivos. Suponho que todos nós aqui compartilhamos. Ajudar a alma com a opressão de suas ideias impensadas, ajudando-a a lembrar arquetipicamente. Damos esse passo por considerar que essa passagem do privado para o público é necessária para a profissão da psicoterapia como um todo. Hoje, o mundo da terapia é a terapia do mundo, sendo que essa indissociabilidade também é compartilhada pelos seus efeitos terapêuticos. Ao endereçar interesse psicológico às questões do mundo, o mundo também vai produzir efeitos em nós. Afinal, estamos na psique e não podemos ir além dela, não há lado de fora. Portanto, não vai haver fuga do profundo ou do verdadeiramente psicológico, como se poderia pensar em uma visão mais conservadora. Mas sim um passo importante em relação ao objetivo fundamental da psicoterapia junguiana, que é promover a reunião ou a constatação óbvia da consciência pessoal com a sua cosmologia, com a sua totalidade psíquica, ou como eu gosto de pensar, com a sua herança cultural. É importante a gente frisar esse ponto, pois se queremos nos manter psicológicos, a primeira barreira repressiva que temos que levantar é a ideia de que o mundo não é um cenário psicológico. E não temos que pensar, seja por instrução ou por sugestão implícita, de que ao nos posicionarmos nas questões do mundo, sociopolítico-econômico, isso não seria mais psicologia, seria ativismo, militância ou uma prática psicológica. Uma psicologia arquetípica, politeísta, ou seja, que entende que existe diversas maneiras de ser psicológico, compreendemos que o trabalho com a psique não vai acontecer numa atividade monástica enclausurada, para poucos iniciados. Mas sim, vai acontecer na polis, na vida pública, porque ela também vai ser presidida por padrões arquetípicos. Aqui hoje, então, queremos reivindicar, para nos mantermos psicológicos nessa manhã, que eleições, lixo tóxico, lucro corporativo, escolas, impostos e trânsito como fenômenos psicológicos e que necessitam também de cuidado psicológico. E é nesse espírito que vamos começar o 6º seminário de imaginação política junguiana. Para abrir os trabalhos de hoje, a gente vai chamar o Vicente Barão Mussi, que é quem organiza esses eventos, organiza o grupo de estudos aqui na casa sobre esses temas, que todo ano mantém a chama dessas discussões acesas, e que vai trazer o tema do bolsonarismo ao marçalismo, uma análise do neofascismo à brasileira. O Vicente é psicólogo da casa, supervisor clínico, mestre em psicologia, professor e pesquisador das intersecções entre psicologia e política. Queria receber aqui na mesa agora, Vicente, seja bem-vindo. Obrigado, Diogo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do online. Bom dia, pessoal aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Então, beleza. Bom, eu vou direto ao ponto, para a gente não comer muito tempo. Queria só fazer uma breve introdução do que eu vou falar. Eu optei por trazer dessa vez, nesse ano, uma apresentação sobre as principais características que estão atuantes, estão presentes, estão ativas hoje na extrema-direita brasileira. E a gente vai ver como são muitas frentes pelas quais a extrema-direita trabalha, e são muitas bases que a compõem, o que torna o trabalho de enfrentamento à extrema-direita difícil e complexo.
e, portanto, um diagnóstico de como a extrema-direita se comporta e quais são suas bases, né, onde ela se assenta, é imprescindível para poder entender como enfrentar esse fenômeno. Então, a minha fala ela vai trazer um panorama geral desse cenário do neofascismo à brasileira. Vocês vão ver que eu vou abordar diversos temas, e, enfim, depois vai ter a gravação, caso vocês queiram retomar algum ponto ou outro, né? E a minha fala vai ser lida, tá? Porque não tinha a mínima condição de trazer tudo que eu queria de maneira espontânea, né? Então, eu vou ler, e aí, ao final, a gente abre para perguntas, como de costume. Tá bom? Cada fala está prevista com um tempo de 1h10, e contando com as perguntas, né? Então, palestra, pergunta, intervalinho, palestra, pergunta, intervalo, e assim a gente vai até o fim. Então, vamos lá. Nesse início de conversa, quero elaborar com vocês algumas ideias sobre as transformações que a extrema-direita impôs ao processo eleitoral e ao fazer política, focando principalmente nas figuras de Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. Bolsonaro foi o primeiro candidato da história do pleito eleitoral no Brasil a fazer uma campanha com microdirecionamento digital, tática desenvolvida pela Cambridge Analytica do extremista Steve Bannon, e vitoriosa nos Estados Unidos em 2016 com Donald Trump. Mas, afinal, o que é essa estratégia? Uma campanha para cada público, um Bolsonaro para cada eleitor. Em uma pesquisa realizada entre 2016 e 2018, ou seja, os anos que antecederam a eleição do Bolsonaro, a antropóloga Isabela Calil identificou, entre os eleitores do mito, 16 perfis diferentes. Ou seja, enquanto a esquerda via um Bolsonaro contraditório e imoral, seus eleitores viam apenas uma de suas 16 faces. Obviamente, aquela que lhes tocava o coração e garantia seu voto. Os 16 perfis à época foram pessoas de bem, masculinidade viril, nerds, games, hackers e haters, que compõem a grande categoria da machosfera, militares e ex-militares, femininas e bolsogatas, mães de direita, homossexuais conservadores, etnias de direita, que são as minorias perseguidas por serem bolsonaristas, estudantes pela liberdade, periféricos de direita, meritocratas, influenciadores digitais, líderes religiosos, fiéis religiosos, monarquistas e, finalmente, os isentos. Entre as características mais sobressalentes desses grupos estão o medo da violência urbana e o desejo pelo punitivismo, seja pela via do Estado ou pelas mãos do próprio cidadão, a misoginia e o ódio à luta por direitos das mulheres, o repúdio à ideologia de gênero, o repúdio ao suposto vitimismo de grupos minoritários, o repúdio à doutrinação marxista, ode ao Estado mínimo e à meritocracia, e, claro, não poderia faltar, o eterno medo do fantasma do comunismo. Nas palavras de Isabela Calil, abre aspas, a combinação entre a luta contra o comunismo e contra a ideologia de gênero se torna, no caso brasileiro, a materialização da combinação do que Wendy Brown aponta como duas racionalidades distintas, o neoliberalismo e o neoconservadorismo. Tratando dos Estados Unidos, na era Bush, Wendy Brown faz uma análise da justaposição entre uma racionalidade baseada na desregulação e na amoralidade, o neoliberalismo,
e uma racionalidade baseada na regulação e na moralidade, o neoconservadorismo. Apesar de aparentemente terem poucas afinidades, a combinação entre a racionalidade neoliberal e a racionalidade neoconservadora produz sujeitos indiferentes à veracidade, à liberdade política e à igualdade, resultando, portanto, em posições antidemocráticas. Fecha aspas. Esse é o sujeito que se auto-identifica como liberal na economia e conservador nos costumes. Tradicional eleitor da direita e atualmente da extrema-direita. Falemos agora um pouco de Pablo Marçal. Diferentemente de Bolsonaro, Marçal não é um fenômeno político. Ele é um vendedor de infoprodutos. Talvez o melhor de todos no mundo. Vejamos por quê. Para vender, é preciso tornar-se conhecido, capturar a atenção, fazer com que o usuário queira conhecê-lo mais e converter essa atenção capturada em venda. Como ele se torna conhecido? Sua principal estratégia são os cortes, aqueles videozinhos curtos que invadiram as redes sociais nos últimos meses. Pablo Marçal contou em uma entrevista que tem cerca de 4.000 pessoas trabalhando para ele, produzindo cortes de seus vídeos e aparições públicas, como nos debates, por exemplo. Isso gera um engajamento espontâneo, sem Marçal precisar tirar um centavo do bolso. Ele até remunera os criadores dos cortes que mais viralizam, mas apenas os 30 primeiros lugares, e com um valor irrisório perto do que ele lucra com essa exposição. Portanto, cerca de 3.970 pessoas trabalham para ele de graça. Para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio, já existe até curso para aprender a viralizar os cortes do Marçal. Falemos um pouco disso. Para um corte viralizar, é preciso capturar a atenção do público. A principal forma de fazer isso, nas mídias sociais, segundo Max Fischer, autor de A Máquina do Caos, é pela manipulação da indignação moral, seja ela para o bem ou para o mal. Quer dizer, não importa se você vai viralizar porque falou algo de bom ou pelas coisas mais absurdas e horrorosas. O que importa é a viralização, porque esse é o primeiro passo para o lucro. O que Pablo Marçal percebeu é que seus vídeos com cortes negativos possuíam muito mais visualizações e engajamento do que com cortes positivos. Ou seja, além das pessoas engajarem mais, seja pela identificação ou pelo repúdio, o algoritmo também privilegia o discurso de ódio. A partir disso, um novo problema é inaugurado. Na medida em que o discurso se esgota em sua agressividade, pois vai sendo normalizado e naturalizado, surge a necessidade de aumentar a intensidade do ódio desferido para lacrar novamente e reiniciar o ciclo da captura da atenção. Ou seja, o Pablo Marçal, ele realiza uma fala pública, desferindo ódio a algum grupo ou a algum candidato, isso viraliza, mas isso se esgota, dura 2, 3 dias. E aí, para ele viralizar de volta, ele precisa desferir um ódio maior ainda, porque aquele nível de indignação moral já foi atendido, então ele precisa aumentar. Há 2 dias do pleito eleitoral, Pablo Marçal publicou um laudo falsificado, mentindo deliberadamente sobre Guilherme Boulos. Não foi a primeira nem a última de suas mentiras. E, novamente, seu nome foi o mais comentado do dia seguinte. Nada disso é à toa. Nada disso é coincidência e muito menos mau planejamento ou erro de campanha. Essa tática segue a norma da economia da atenção.
Marçal é o responsável por transformar o processo eleitoral num palco da economia da atenção. O ex-coach, como gosta de se denominar, levou o modo de funcionamento das redes sociais para as eleições. Não que isso não estivesse já presente em Bolsonaro, mas Marçal atualizou o mecanismo, tornou-o mais sofisticado e eficiente, se seu objetivo for única e exclusivamente capturar a atenção. Como o professor João César de Castro Rocha costuma explicar, Marçal responde à lógica do lacre, like, lucro. Explico. Lacra-se com algum episódio que chame muito a atenção, de preferência um discurso de ódio. Na medida em que ele vai se tornando mais conhecido, passa a ser odiado por muitos, talvez até por uma maioria, mas também amado e idolatrado por outros tantos. Esse é o like. E então entra o lucro, na venda de seus infoprodutos. Normalmente algum curso com a promessa de tornar seu mais novo discípulo milionário. Caso vocês não saibam, Marçal é detentor do recorde mundial de lucro em uma única campanha de venda de infoproduto. Sua arrecadação nesse lançamento foi de 100 milhões de reais. Bem, voltando às eleições e à política, percebam que a lógica da economia da atenção ganhou terreno em todas as esferas do fazer política institucional. Não há mais debates públicos sobre temas relevantes, sem que os adversários não tentem lacrar com algum discurso muito bem formatado para virar corte nas redes sociais. Portanto, é possível afirmar que hoje não existem mais debates, pois isso exigiria ao menos duas pessoas discutindo sobre o mesmo tema. O que temos hoje são monólogos desinteressados na alteridade, com o único objetivo de gerar cortes e viralizar. A lógica da economia da atenção sequestrou a política, e Pablo Marçal é o maior especialista no assunto. Façamos agora uma breve digressão para entender como chegamos até aqui. Como e por que a extrema-direita se beneficiou tanto da lógica algorítmica da economia da atenção. Vamos elencar algumas características da dinâmica da extrema-direita neofascista. Para início de conversa, evoquemos as chamadas guerras culturais. Uma definição inicial. Segundo o professor João César, abre aspas, guerras culturais são disputas narrativas sobre a definição dos valores que deveriam orientar família, arte, educação, lei e política. Ou seja, estamos na famosa pauta dos costumes. Sobre ela, o professor continua. A pauta dos costumes é o instrumento próprio para a despolitização da polis, através da substituição do debate de questões estruturais pela imposição de um falso moralismo, cuja dicção maniqueísta favorece a produção contínua de narrativas polarizadoras e a identificação do novo inimigo da próxima semana. Fecha aspas. Portanto, se a guerra cultural evoca a pauta dos costumes, e essa invariavelmente precisa eleger inimigos a se combater, o kit gay, o banheiro unissex, a destruição da família tradicional, a ideologia de gênero, entre outras, não resta alternativa que não utilizar como principal arma dessa guerra a retórica do ódio. Em nome de um bem maior, é preciso suprimir o mal, cuidadosamente identificado semana após semana. As guerras culturais têm como objetivo reunir pessoas
em torno de um inimigo em comum. Captura-se a atenção por meio da indignação moral em relação a qualquer tema da pauta dos costumes. Aponta-se os culpados, elegendo assim os inimigos e favorecendo, portanto, maior coesão no grupo que se forma. Como seria impossível evocar guerras culturais somente por meio de fatos e narrativas comprometidas com a verdade, o único método possível é a criação de um ecossistema de desinformação, como bem pudemos observar nos últimos anos. Conforme o professor João César, isso se dá por meio da criação de uma midiosfera extremista, composta por 5 elementos. São eles: as correntes do WhatsApp, o circuito integrado de canais do YouTube, como o Brasil Paralelo, por exemplo, com inúmeros influenciadores políticos desferindo ódio e despolitização, as mídias sociais, os aplicativos, como a TV Bolsonaro no Facebook, que eu nem sabia da existência, e, por último, mas imprescindível, uma mídia amiga, que nesse caso é a Jovem Pan. E a gente pode incluir também a Gazeta do Povo aí, né? Quem é curitibano conhece. Além disso, para manter a coesão interna e aprofundar a dissonância cognitiva, existe um pacto entre os participantes na midiosfera extremista, que é se informar apenas de suas próprias fontes, recusando veementemente qualquer outra fonte de informação. E, claro, na medida em que chegam outras notícias, incluindo as agências de checagem de fake news, a retórica do ódio entra em ação, desqualificando qualquer narrativa contrária. Vocês podem imaginar o impacto psíquico desse esforço libidinal de repressão. O participante desses grupos pode ser considerado um analfabeto ideológico, como propõe o professor João César. Abre aspas. Em geral, o analfabeto ideológico tem uma boa formação, não enfrenta dificuldade alguma para interpretar textos elaborados e, na maior parte dos casos, possui uma boa expressão oral. Seu problema, portanto, não é de ordem cognitiva, porém política. Ele reduz o mundo, qualquer texto e todas as informações que recebe, ao papel de simples projeção de suas concepções políticas. O resultado é a ágora precária do Brasil pós-político, o caos cognitivo bolsonarista. Fecha aspas. Desveladas as estratégias de captura da razão e colonização do afeto, se faz importante conhecer as bases que sustentam as ideologias das extremas direitas. No plural, pois veremos que o neofascismo bolsonarista e o neofascismo marçalista partem de lugares diferentes, ainda que com pontos de convergência. Iniciaremos pelo capitão. Conforme o professor João César, o bolsonarismo se define em grande parte por 3 elementos principais. O primeiro é a atualização da Doutrina de Segurança Nacional, a DSN, para os dias de hoje. A DSN foi desenvolvida em tempos de Guerra Fria e tem como principal objetivo a identificação e eliminação do inimigo. No caso do Brasil, esse sempre foi um inimigo interno, o tal fantasma do comunismo. O segundo elemento é o Orville, o livro de quase 1000 páginas criado por oficiais do Exército como resposta ao documento Brasil Nunca Mais, que vocês devem conhecer, que registra os diversos crimes da ditadura militar. Orville, livro, ao contrário, nada mais é do que uma narrativa conspiratória
de que os comunistas tentaram inúmeras vezes tomar o poder no Brasil e estabelecer a ditadura do proletariado. Segundo Orville, a quarta tentativa de tomada do poder, iniciada em 1974 e atuante até hoje, consiste na infiltração das instituições da cultura, da educação, do entretenimento e da imprensa com o objetivo de corroer o Estado democrático por dentro. Essa suposta estratégia veio a ser conhecida através do falecido guru da extrema-direita Olavo de Carvalho por marxismo cultural. E, finalmente, o terceiro elemento é justamente o sistema de crenças Olavo de Carvalho, recheado de teorias conspiratórias com a eterna necessidade de eliminação do inimigo. Segundo João César, abre aspas, o bolsolavismo é um poderoso sistema de crenças dotado de coerência interna paranoica, o que torna-o praticamente imune ao princípio de realidade. Fecha aspas. Agora passamos para Pablo Marçal. Pablo Marçal, apesar de surfar na onda da luta contra o comunismo e outras paranoias, vem de fora da política e carrega consigo um espírito, apesar de falacioso, de ser o verdadeiro antissistema. Aquele que não é político, que não fez carreira política e que não tem qualquer relação com o aparato estatal. Mas por que falacioso? Marçal é o produto mais bem acabado do neoliberalismo. E não tem nada mais pró-sistema do que a ideologia neoliberal. Como resultado desse sistema ideológico, Marçal traçou seu caminho de self-made man de maneira individualista, com requintes narcísicos e psicopáticos. De aplicador de golpes em idosos a empreendedor de sucesso, passando pela criação do movimento O Quartel-General do Reino, onde Marçal desenvolve uma espécie de teologia coaching, onde a força de vontade substitui a fé e o desejo de prosperidade se confunde com o sentido da vida. Percebam, portanto, como o ex-coach e charlatão articulam em sua vida episódios de bandidagem, conversão religiosa, prosperidade e venda de promessas de sucesso para seus fiéis. Sua vida é o próprio paradigma neoliberal. Não esqueçamos também que Marçal performa uma masculinidade reacionária endossada por sua esposa trade wife. Não é à toa que a maior parte do seu eleitorado é composta de homens jovens. Uma diferença que me parece importante de demarcar é que enquanto Bolsonaro vendia um passado mítico que nunca existiu e surfou na onda do ressentimento coletivo, Marçal vende um futuro impossível de se realizar, mobilizando em seus eleitores a esperança de um futuro melhor. Os dois, porém, capturam um afeto revolucionário, o mesmo que a esquerda não consegue mais mobilizar. Seguindo o nosso percurso pelas vielas do neofascismo à brasileira, vamos explorar em detalhes a questão da fé e da luta do bem contra o mal. Sabemos, desde o fascismo italiano e alemão, que a eleição de um inimigo é condição sine qua non para a realização do projeto antidemocrático fascista. Já ocuparam esse posto de inimigo o judeu, o palestino, o comunista, entre outros.
essa fantasia maniqueísta é necessariamente monoteísta e só se reproduz dentro de um funcionamento psíquico monoteísta. Explico. Se o meu Deus é o único e verdadeiro, não restam dúvidas sobre a natureza profana das outras crenças. A religião monoteísta, principalmente o cristianismo, sempre foi missionária. A conversão e o temor a Deus sempre foram seus objetivos. E nada melhor do que utilizar o terror moral e espiritual como métodos. Esse projeto, que já foi católico, se personifica hoje no neopentecostalismo. Sem mais delongas, vejamos o discurso de Michele Bolsonaro para milhares de pessoas no dia 25 de fevereiro desse ano na Avenida Paulista. Abre aspas. Por um bom tempo nós fomos negligentes. Sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política e religião. E o mal tomou. O mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o versículo que ele, se referindo ao seu marido, usou em toda a campanha. E eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual. Porque eu creio num Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que é capaz de restaurar, de curar a nossa nação. Não desistam, mulheres, homens, jovens, crianças. Não desistam do nosso país. Continuem orando, continuem clamando, porque eu sei que o nosso Deus, do alto dos céus, ele irá nos conceder o socorro. Fecha aspas. Portanto, ao discursar, Michele Bolsonaro invoca o mal para compor o imaginário de seus fiéis em relação à política. Implícita em suas palavras está a identificação da política com o mal e de que somente eles, os escolhidos do mundo espiritual, poderão libertar a todos. E claro, a única maneira de fazer isso é tornando a agenda religiosa a nova agenda política. Segundo João César, a libertação anunciada por Michele Bolsonaro implica tanto a subordinação da política à religião, quanto a eliminação de tudo aquilo que não seja espelho. Ainda conforme o professor, o projeto político da extrema-direita no Brasil é, abre aspas, criar as condições para instaurar um Estado totalitário e fundamentalista do ponto de vista religioso. Gilead não parece mais tão longe. Esse discurso da Michele Bolsonaro não é desprovido de contexto e faz parte de um plano maior. E não estou convocando aqui teorias da conspiração. Antes fosse. Mas a estratégia, nesse caso, é explícita e tem nome: teologia do domínio. A teologia do domínio foi criada por Gary North, um estadunidense, historiador econômico da escola austríaca e ideólogo do movimento reconstrucionista cristão. A teologia do domínio ganhou terreno no Brasil, principalmente na figura de Edir Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas antes de falar do Edir Macedo, vejamos um trecho do ensaio de Gary North em que ele apresenta suas ideias. É um trecho um pouco longo, mas muito importante. Abre aspas. Portanto, sejamos diretos quanto a isso. Devemos usar a doutrina da liberdade religiosa para conquistar a independência das escolas cristãs até prepararmos uma geração de pessoas que compreendam que não existe neutralidade religiosa, lei neutra, educação neutra e governo civil neutro. Em seguida, elas se ocuparão com a construção de uma ordem social, política e religiosa baseada na Bíblia, que finalmente negará
a liberdade religiosa dos inimigos de Deus. O assassinato, o aborto e a pornografia serão ilegais. A lei de Deus será imposta. Isso levará tempo. Uma religião minoritária não pode fazer isso. A teocracia deve emanar do coração da maioria dos cidadãos. Assim como a educação obrigatória só foi implantada depois que a maioria das pessoas colocou seus filhos em algum tipo de escola. Fecha aspas. Percebam, a teocracia deve emanar do coração das pessoas. Esse ensaio data o ano de 1982. Em 2008, aqui no Brasil, Edir Macedo, junto com o empresário Carlos Oliveira, lançam um livro intitulado Plano de Poder: Deus, os cristãos e a política. Logo na introdução, lemos esse trecho. Abre aspas. Já na criação, no livro do Gênesis, Deus nos dá uma aula de planejamento, organização e execução de uma ideia. Desde o início de tudo, ele nos esclarece sua intenção estadista e de formação de uma grande nação. Fecha aspas. A qual trecho do livro do Gênesis Edir Macedo se refere? Especificamente aos versículos 27 e 28. Vejamos. Abre aspas. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Fecha aspas. Portanto, fica evidente que a meteórica ascensão das igrejas neopentecostais Brasil adentro, bem como a participação cada vez maior desses líderes religiosos na política, fazem parte desse plano de poder. A ideia é muito explícita e nada conspiratória. O projeto é transformar o Brasil numa teocracia e impor de cima para baixo um estilo de vida moral baseado em seus dogmas, excluindo todo aquele que não se adequa, pois quando esse momento chegar, os evangélicos serão a maioria da população. Esse modelo em que se governa para uma maioria, excluindo as minorias, é conhecido por majoritarianismo. Segundo a jornalista Alessandra Orofino, em um episódio do programa Calma Urgente, o majoritarianismo significa a supremacia da maioria. Governar para a maioria, sem levar em consideração as necessidades e direitos das minorias. E que maioria é essa? Normalmente é a maioria religiosa no país. Alguns exemplos são o Narendra Modi na Índia, Vladimir Putin na Rússia, Viktor Orbán na Hungria, Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. Bolsonaro disse algumas vezes que o Brasil é um país cristão e, portanto, temas que afrontam os dogmas cristãos não seriam colocados em pauta. Vejamos essa declaração do ex-presidente. Abre aspas. Outro dia eu falei, a mãe quer que o Joãozinho continue sendo Joãozinho. Ah, declaração homofóbica. Meu Deus do céu, porra. Onde nós iremos? Cedendo para as minorias? As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm de se adequar. Fecha aspas. Percebam que Bolsonaro afirma que as leis existem para proteger as maiorias, o que é um equívoco jurídico. A lei existe para todos. E por essa razão, que uma das principais brigas que os majoritarianistas buscam é com o judiciário, normalmente na figura do Supremo Tribunal Federal, que em casos de fascismo costuma
funcionar como um freio legalista e constitucional. No majoritarianismo, o principal instrumento de construção da maioria é pelo cruzamento entre identidade nacional e identidade religiosa. Não é puramente religioso por causa da questão da imigração em alguns países, mas não é puramente nacionalista porque tem como base o discurso religioso. No Brasil, temos o paradigma desse modelo na figura do patriota cristão. Para finalizar, me parece imprescindível retomar a ideia de que o fascismo sempre foi e ainda é o botão de emergência do capitalismo. O sistema capitalista entra em crise de maneira cíclica, fenômeno já bem descrito por Karl Marx. Quando isso ocorre, o descontentamento da população se generaliza e uma resposta revolucionária se faz urgente. O fascismo se apresenta como a alternativa ao sistema, por meio de uma narrativa simplista e maniqueísta, unindo corações e mentes em torno da organização do ódio. O que boa parte da esquerda não enxerga é que não são apenas de mentiras e desinformação que vive a extrema-direita, mas tem algo de verdadeiro em sua maneira de se apresentar no debate público, que é o fato de dizer para as pessoas que do jeito que as coisas estão, não está bom, e de que uma mudança é necessária. Isso valida o descontentamento e dá lugar de existência para o indivíduo. Ou seja, a extrema-direita captura o afeto revolucionário e ansioso por transformação. Quando isso ocorre, a esquerda passa a ser aquela que defende a manutenção do status quo, da institucionalidade e da democracia burguesa. O centro ideológico é deslocado para a direita e a esquerda perde suas pautas. É por esse motivo que o professor Vladimir Safatli diz que a esquerda morreu. Uma vez encaminhada essa primeira etapa, quando o fascismo assume o poder, ao invés de entregar revolução, acelera o próprio funcionamento patológico do sistema, a partir de suas ilusões centrais de extração infinita de valor da terra e do trabalho. Dentro dessa lógica, que é o paradigma central do capitalismo, tudo aquilo que vai contra a ideia de desenvolvimento e progresso precisa ser exterminado, ou seja, as florestas e os povos originários. É preciso passar a boiada. E afinal, como tudo isso se sustenta sem gerar uma contra-revolta? Como é possível aceitar resignados a destruição do planeta? Uma das razões se encontra justamente no versículo 28 do livro do Gênesis, o qual cito novamente. Abre aspas. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Fecha aspas. Esse versículo fornece o fundamento mítico para o negacionismo climático e o desenvolvimento desenfreado do capitalismo extrativista. No fundo, o problema ainda é religioso. Enquanto ofertarmos tributos a apenas um Deus, sua presença na psique será tirânica. A saída não me parece ser outra que não a multiplicidade e o politeísmo psicológico. O que, do ponto de vista político, significa o retorno da radicalidade da esquerda para invocar novas lógicas de existência e de racionalidade econômica que não sejam meras posições de vassalagem ao Deus mercado. É isso, pessoal. Muito obrigado, Vicente.
E abrimos as perguntas agora. Se alguém quiser falar por aqui, no online, estão me ouvindo, né? É só levantar a mão, abre o microfone aqui, já tem gente já. E aqui na casa também. Só levantar a mão, a gente começa. Então, Ana Maria Nogueira. Pode focar em você. Olha só, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão da maioria, que foi citada aí, é o majoritarianismo, né? O que me chamou a atenção é que, na questão da democracia, digamos assim, né, ou do bem-estar da sociedade de uma maneira geral, a gente sempre privilegiou a maioria, né? Então, isso é uma coisa que existe, de fato, é uma preocupação que a gente deve ter, que é a maioria da população. Então, como é que a gente trabalharia, né? Sabe como é que é? Como é que muda aí a questão ideológica, né, do que é a maioria para essa galera aí, para essa turma evangélica, né? Enfim, porque eu acho que é justa o princípio da maioria, né? Uhum. Tá. Boa questão. Então, a ideia, né, é que quando a gente estabelece uma democracia onde o Estado ele tem a prerrogativa de ser laico, ele deve governar para todos. Então, a ideia é que, independente da maioria ser cristã ou evangélica, ou da maioria ser de direita ou de esquerda, a lei e as políticas públicas, elas devem favorecer a todos. Então, quem ocupa, né, a cadeira do governo em determinado momento deveria, numa perspectiva não majoritarianista e democrática, estabelecer políticas públicas que favoreçam a todos. Claro, não numa perspectiva de igualdade, mas de equidade. Então, obviamente que populações mais vulneráveis vão receber muito mais benefícios de políticas públicas do que populações não vulneráveis, principalmente a classe mais rica, né? O que acontece em governos majoritarianistas é que quem está ocupando a cadeira de governante naquele momento se arroga do direito de governar apenas para os seus, como se os seus fossem e representassem a maioria. Porque, afinal, eles venceram pelo voto. Né? Então, o neofascismo, no mundo todo, ele não chega mais ao poder por um golpe. Ele chega no poder pelo voto. E, uma vez no poder, ele tenta se estabelecer, aí sim, impondo uma ditadura. Como a gente pode ver com Putin, por exemplo, na Rússia, ou com o Viktor Orbán na Hungria, né? Onde há eleições, mas é um processo eleitoral absolutamente fraudulento, né? Então, e aí sim se governa apenas para os seus, suprimindo direitos de muitas outras minorias, como, por exemplo, a questão homossexual. Eu acho que é um exemplo que fica bem claro, né? Onde em muitos países majoritarianistas, principalmente de cunho religioso, os direitos dos homossexuais são suprimidos. Né? Isso, num governo democrático e não majoritarianista, não pode acontecer de jeito nenhum. Então, não sei se eu respondo, foi o que eu entendi da pergunta, mas se eu não entendi direito, pode recomentar aí, Ana, por favor. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Eu acho que existe na gente que eu estou falando, na classe média em geral, né? Nas pessoas que estão lutando por essa transformação democrática, existe na gente uma ilusão de que pode ser feito bem para todos. Eu acho que isso não é possível. Você vai ter que privilegiar, né? Então, por exemplo, até o próprio sistema eleitoral hoje em dia, a gente pode questionar como é que é isso, né? Como é que funciona isso? Isso sabe, tudo bem, deu ascensão à extrema-direita,
reflete o voto da população, reflete esse momento que a gente está vivendo. Agora, um sistema para ele privilegiar a maioria da população, vão haver grupos que serão, como é que se diz, desprivilegiados, né? Que sofrerão. Isso aí vai acontecer, é inevitável. Não dá para ser uma coisa boa para todo mundo, não existe isso, né? E eu acho que isso é que é nosso grande desafio. Eu concordo com você, né? A questão é que o majoritarianismo, ele tem como premissa essas duas categorias de governança pela maioria. A identidade religiosa e a identidade nacional. Portanto, em países majoritarianistas, a supressão dos direitos, ela vai se dar para minorias religiosas e para minorias transnacionais. Exemplo, o que está acontecendo agora com a Palestina, né? Então, Israel é um país majoritarianista, né? Nem todos que moram em Israel são judeus. Existe uma minoria islâmica morando em Israel e, obviamente, na faixa de Gaza. E o que se impõe ali é o direito de não governar para essas pessoas, né? Isso é radicalmente diferente de, por exemplo, um governo de esquerda que se proponha a governar para o trabalhador e não para o patrão, para a burguesia. É diferente, porque não está se privilegiando uma identidade baseada nessas duas categorias, religião e nacionalismo, porque essas duas categorias, elas são excludentes, né? Então, esse é o ponto específico do majoritarianismo. Mas eu concordo com tudo que você falou, perfeitamente, mas é só para a gente fazer um ajustamento conceitual, né, do termo. Vamos para a próxima? Acho que Ana Paula está na frente na fila. Bom dia, Vicente. Oi, Ana. Ouvindo você falar de Bolsonaro e Pablo Marçal, eu fiz uma imagem curiosa aqui que eu queria compartilhar. Eu vi uma rinha de pitbulls com toda aquela voracidade mesmo, treinada e montada no arena, inclusive do espectador. E isso me fez lembrar o Safato dizendo assim, que embora, e eu sei que você não assiste muito G1, mas eu vejo, embora a imprensa oficial sempre diga sobre a polarização, o Safato afirma que não há polarização, que ele até gostaria que tivesse a polarização, porque assim seria um ponto. A minha pergunta é, se os nossos afetos foram cooptados pelo mal, né, ou seja, se nós engajamos Pablo Marçal até por discordar dele, nós da esquerda, então, estamos expectando, ou seja, o nosso afeto, ele foi cooptado no sentido de fazermos análises e não conseguirmos colocar essas análises em curso e mover o afeto das pessoas, ou talvez, como você falou, não é um problema cognitivo, né? É um problema mais ideológico, político. Então, como que a gente pode fazer, né, bem dentro da psicologia social, talvez, esse resgate, né, principalmente para mim, que estou na área comunitária, eu sempre me preocupo muito com isso. Eu fiquei 2 dias trabalhando com profissionais da educação, totalmente desencantados com a educação. E eu não tenho que levar para eles institucionalmente, né? Então, essa é a minha pergunta. O que fazer? Pergunta de milhões, né? Esses tempos eu assisti uma entrevista do Safatli, inclusive, em que fizeram essa pergunta para ele. Foi, acho que, a participação que ele fez no programa do Átila. E ele deu uma resposta que eu gostei muito. Ele falou o seguinte,
que antigamente ele costumava responder essa pergunta com a clássica, né? A gente precisa ocupar mais os espaços, a gente precisa, né, promover, enfim, lugares de mais educação política, de politização, a gente precisa, de alguma maneira, se organizar, né, coletivamente e tal. Mas que hoje em dia ele está dando outra resposta e que isso me fez perceber que, na verdade, isso é até mais psicológico. É muito do que a gente faz na clínica. Quando as respostas, elas parecem não dar conta de uma pergunta, é porque a pergunta, ela ainda não sofreu, ela não cozinhou o suficiente. Então, se a gente tivesse, né, uma resposta para o que fazer com essa tragédia da ascensão neofascista e da esquerda não está conseguindo mais ocupar os espaços que ocupava e capturar esses afetos, muito provavelmente a gente já estaria fazendo. A gente não está fazendo porque a gente não sabe o que fazer. E talvez a gente não saiba o que fazer porque a pergunta ainda não cozinhou o suficiente. Né? Na clínica, muitas vezes a gente pede para os nossos pacientes ficar um pouco naquele momento de angústia, porque a resposta vai vir. Né? Algo vai acontecer, né? E, então, talvez a gente esteja nesse lugar ainda, sabe? Talvez a gente ainda não tenha respostas, e talvez assumir a condição de não ter uma resposta muito clara, muito diretiva, muito assertiva, seja a condição necessária para que a resposta surja, ao invés de a gente ficar tentando dar murro em ponta de faca. Né? Então, eu não sei. Eu realmente não sei o que fazer. O que eu tento fazer hoje é melhorar as condições de vida comunitária, sabe? Eu acho que isso é algo que a extrema-direita resgatou muito bem, formando grupos coesos em torno de um objetivo, mesmo que esse objetivo seja uma ficção. E eu acho que a esquerda ela não tem mais conseguido desenvolver esse tipo de contexto, principalmente nas periferias. Não é à toa, né? Quando a gente vê os colégios eleitorais de São Paulo, o Boulos ele perde na periferia, o que é um absoluto contrassenso, né? Porque o Boulos está vindo da periferia, né? Então, tentar, de alguma maneira, articular as vidas em torno de uma perspectiva comunitária pode resgatar o senso do coletivo e do público em detrimento do individual e do privado. Eu acho que esse talvez seja um caminho possível enquanto a gente busca por uma resposta melhor. E quero deixar como indicação, eu acredito que você deve ter escutado, a gente comentou isso no nosso grupo, né, da entrevista que o Paulo Galo deu naquele podcast Podpah. É uma entrevista muito boa, onde ele fala um pouco sobre isso, assim, e ele fala sobre a organização do ódio, como é importante organizar o ódio, e como a extrema-direita conseguiu fazer isso, organizar o ódio em torno de um inimigo, e a esquerda está muito fragmentada. Deixo como indicação também esse podcast, que eu acho que o Galo fala bem melhor do que eu sobre isso. E, Vicente, deixa eu entrar no assunto. Claro. Eu estava pensando aqui também, com a pergunta da Ana, a tua resposta, né? Que algumas coisas me passaram, né, na mente. Né? Uma delas é um documentário no qual o Hillman, James Hillman, né, psicólogo arquetípico, ele vai dizer assim, que é na época do Katrina, né? Ele fala, quando você vê o que aconteceu em New Orleans, você vê como aquela comunidade, né, preta dali, em New Orleans, lidou com aquilo, ele fala, nós, brancos, aqui nessa situação, a gente deveria aprender com eles, né? Então, acho que quando eu te pergunto o que fazer, eu acho que, não sei se tem alguma coisa de pensar em todos os povos que já estão fazendo, e grupos que já estão fazendo, e brilhantemente, com muita beleza de alma, como o Hillman diz, já estão fazendo há muito tempo.
E me fez lembrar também um vídeo agora recente do Renato Freitas, deputado, explicando por que não houve apoio a uma candidatura um pouco mais, né, progressista na cidade de Curitiba. E ele fala que é isso, que a maneira como ela foi construída não privilegiava a construção do povo e não levava o povo em conta na sua construção e tal, e fez a sua defesa, brilhante, né? E a sensação que me dava quando eu via ele é dizer assim, para ele que já está lá, periférico, e já está lidando com aquilo, e com quem ele lida do núcleo periférico, e as pessoas com as qual ele contempla com a política dele, essa ansiedade, esse medo do que fazer, já é uma coisa já super ultrapassada. E diz assim, eu estou em risco, como ele sempre fala, né? Eu já nasci com alvo nas minhas costas, né? Então eu estou há muito tempo nesse lugar. Então eu fico pensando numa estratégia bem junguiana, que é você ficar resgatando um pouco de memória, né? História desses lugares, fazer um tipo de digressão mítica pelas formas de como um povo oprimido trabalha, inverte relações e tal. Eu diria, acho que numa clínica a gente faz isso, né? Você não sabe para onde ir, então a gente volta. A gente volta e faz um tipo de digressão histórico-mítica, simbólica das coisas, resgata algumas coisas, assim, de algum jeito, uma regressão, organiza uma nova atitude, sabe? Eu queria que você comentasse. O Renato fala algo parecido, né? Acredito que sim, ele né? fala que, assim, sobre o que fazer, olha para os povos originários que estão resistindo, sei lá, 500 e poucos anos, assim. Olha aí, né? Assim, e aí eu acho que o fazer é egóico, né? O fazer é titânico, como diz o Pedraza. Não sei se a gente tem que fazer. Acho que a gente pode imaginar, né? Imaginar, cultivar os sentidos, assim, né? Cultivar a intuição, né? Cultivar esses lugares que não são desses atributos titânicos. Como o Pedraza fala, acho que a gente tem que voltar ao titanismo, assim, as ansiedades culturais. Não tem o que fazer. Acho que o Vicente foi brilhante, assim. Fica com angústia, né? Eu gosto do Kierkegaard, que ele fala assim, o sentimento que antecede a liberdade é a angústia. Então fica com angústia, né? Acho que a gente tem que aprender a ficar com angústia, porque ocupar esses lugares também requer que a gente aprenda a despertar a sensibilidade, porque a direita está fazendo isso muito bem, assim. Eu concordo muito, acho que a sua fala é brilhante, assim, isso devia estar em São Paulo, cara. Esse evento devia estar acontecendo em São Paulo, assim. Eu acho que os paulistas precisam ouvir isso, assim. E eu realmente acho que não é um problema ideológico, é um problema afetivo. A gente está vivendo uma crise do afeto. Acho que o Vicente fala isso muito bem, assim. A direita cooptou isso e a esquerda desaprendeu a sonhar. Você pega uma esquerda, estou prolongando aqui, não quero ter uma monopólio aqui, eu acho que a tua fala foi muito legal também, no sentido do que fazer. O que fazer está aí, está dado. Acho que é só a gente olhar. Olha para a periferia, sabe? Olha para os povos originários. Krenak está falando, sabe? Copenhague está falando, e a gente não está vendo essa galera, porque a gente está ali, sabe, prestando atenção nos acadêmicos que não vão para a rua, né? Para os acadêmicos que não vão para a floresta, para os acadêmicos que não sonham, que não leem poesia, sabe? Então, assim, eu acho que o que fazer? Tem que fazer, sustenta a angústia, vai para esse lugar de cultivo do imaginário, acho que voltar realmente para Pedraza, Hillman, né? Krenak, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, tá aí, cara. Acho que a saída pode ser reaprender a sonhar, que é um caminho que a esquerda desaprendeu, né? A esquerda dos anos 90, se tinha Boff, né? Se tinha Marilena Chauí, e a esquerda hoje não está se reinventando. A esquerda não consegue se reinventar como a direita, infelizmente, está conseguindo dentro de uma proposta extremamente predatória. Né? Você falou uma coisa que eu concordo também. Eu acho que o furor de agência, eu tenho que agir. Né? Uma vez teve a especulação, lá, bem no comecinho da exploração de petróleo na Amazônia, eu conversei com uma amiga minha, ativista e tal, psicóloga. Falei, agora, né, o que a gente faz? Ele falou, a gente não faz. Porque fazer, reagir, é exatamente a maneira de construir o mundo que construiu essa desgraça. Você falando disso. E a Ana não está aqui, né? Vou fazer o merchan.
Mas é que no final do evento, para quem está presencial, a gente vai ter uma prática, né? Então, quem sabe ali, uma resposta a gente possa confeccionar em conjunto. E aí, você quer comentar nossas falas? Eu não sei se eu preciso comentar, sabe? Eu acho que eu concordo com o que vocês trouxeram. Não estou conseguindo ajeitar a câmera aqui, peraí. Aí. Bom, acho que vamos circular a palavra, né? A gente tem mais 9 minutos aí para questões. O Davi que levantou a mão, baixou. Quer falar? Tinha caído aqui, mas é até uma outra questão. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa disso que foi dito agora. Posso perguntar depois. Acho que vamos circular, né? Pode falar, Davi. Pode falar. Que era até uma questão que foi levantada inicialmente pela Ana Nogueira, né, falando dessas estruturas de poder que tendem, né, ali a um grupo privilegiado, né? E aí parece que tem sempre ali alguns grupos intermediários que se apoiam nessa estrutura, mas se sentem depois, assim, injustiçados por não ter o poder que essa estrutura oferece. E aí vem um ressentimento, né, que cai sempre sobre o de baixo. Parece que é uma coisa que vai se repetindo sempre, né? E aí você falou, né, de uma forma correta, assim, que o fascismo ele é o botão ali, né, de emergência do capitalismo. E essa democracia liberal, né, ela, na verdade, ela não satisfaz, né, porque ela tem um grupo privilegiado ali, que é, assim, enfim, né, quem é o dono do capital, e vai satisfazer exatamente essas pessoas. A maioria fica com aquela sensação de, bom, escolhi a escolha da maioria prevaleceu, mas e o resultado, né? Então, eu acabo, né, fazendo essa associação assim com esse movimento do ressentimento, que eles, no final das contas, eles vão contra as maiores vítimas do sistema, mas se associam ali, né, não percebem que estão sendo vítimas da estrutura que eles estão grudados, né? Pega ali agora essa tendência de ir para o conservadorismo, que é pegar o regime ali mesmo capitalista, que é levado, né, uma situação mais extrema. Vou comentar um pouco esse que parece meio aqui arquetípico, né, que sempre reproduzindo. Olha, eu concordo, e eu acho que isso que você descreveu de alguma maneira, ilustra bem o que foi a ascensão do Bolsonaro, o que foi 2018. Eu acho que hoje a gente tem ainda uma parcela da população que responde ao ressentimento, sim. Ainda é um afeto que circula, mas eu sinto que o principal afeto que circula já não é mais o ressentimento. Ele fica restrito a uma parcela da classe média, ali bem reacionária. Hoje a gente tem circulando um afeto que é um paradoxo, eu acho, né, na minha opinião, que o principal afeto que está circulando hoje é a esperança. Só que é uma esperança paradoxal, né? Por quê? Porque, vamos lá, né? A gente vai ter mais claro os resultados, né? O que sobrou da eleição do Pablo Marçal mais para frente. A gente não tem muito claro ainda. Hoje o que a gente tem são inferências, né? Especulações. Mas uma coisa que tem sido falada, né, é que o eleitor periférico do Marçal, ele está votando no Marçal porque ele quer ser o Marçal, porque ele quer um Porsche, porque ele quer ascender. Então, ele não é necessário, ele é um voto antissistema que não é antissistema, que na verdade é pró-sistema. O que o sujeito, obviamente, não percebe é que esse sistema nunca vai permitir com que ele ascenda, né? Mas é um voto de esperança, não é um voto de ressentimento, né? É diferente do voto do Bolsonaro em 2018. Então, eu acho que é algo que é muito importante de se perceber em cada momento político, em cada momento eleitoral, qual é o principal afeto que está circulando, né? O que elege o Bolsonaro em 2018 é o medo. O medo era o principal afeto que circulava na época. E medo gera ressentimento. O que elege o Lula
em 2022 é a esperança. E o que quase elegeu o Marçal também foi a esperança. Só que é uma esperança que vai em direções opostas, né? Prosperidade, né? Eu vi Que tem a ver com a questão da prosperidade, exatamente. só um breve comentário, Jones Manuel, acho que citando o Orlando Calheiros, né? Fazendo uma comparação, que é um antropólogo, fazendo uma comparação do Bolsonaro com o Marçal, como se o Bolsonaro fosse uma espécie de Antigo Testamento, né? Onde vai reunir ali aquelas pessoas, né, que são do bem, contra o mal, né? E o Pablo Marçal, ele vai já apontar para um ideal. Você pode ser esse ideal, você pode ter essa redenção aqui. Exato. Acho que é isso. Acho que a gente... vamos lá, a gente tem espaço para mais uma pergunta. E como é que você quer fazer? Tem 2 pessoas lá e uma aqui, mas acho que para a gente conseguir manter o nosso cronograma, temos que... Cara, a gente tá com um tempinho aí. É que daí tem um intervalinho e 10h40 entra o Ivan, né? Vamos, mais uma pergunta. Acho que vamos ouvir aqui. Pode ser. Que o pessoal do salão falou. Então, vamos fazer assim, gente. A gente vai ouvir uma pergunta aqui do salão, que estava com a mão levantada, e aí as perguntas que não puderem ser feitas, a gente conversa no grupo, enfim, a gente vai conversando, e eu fico super à disposição, mas só para a gente conseguir manter certinho o nosso cronograma, pode ser? Então, pode falar. Na verdade, é mais um comentário, assim, né? Porque você falou que não tem esse déficit cognitivo, né? Mas que a gente acabou de falar desse paradoxo, né? Tem um certo déficit aí de um raciocínio, né? A pessoa, tipo, quer uma coisa, mas tenta contrariar a si mesma, né? E também eu percebo que tem pessoas que entram, assim, nessa bolha da direita e depois você não consegue mais conversar com ela, né? Porque ela não aceita nada daquilo que contradiz o que ela pensa. Então, assim, para mim, de certa forma, é um déficit cognitivo, né? Não sei. É assim, uma questão de não estar raciocinando, né? Queria que você comentasse coisas nesse sentido. Assim. Essa questão do déficit, que o professor João César explica, é que ele não considera que há um déficit cognitivo, porque, normalmente, essa pessoa cooptada pela extrema-direita, ela consegue interpretar um texto. Ela tem uma boa formação. Por exemplo, a classe médica, né? Vamos lá, a classe médica se radicalizou, na sua maioria, né, para a extrema-direita, mas eles deixam de ser profissionais tecnicamente bons? Não necessariamente. O cirurgião continua fazendo uma cirurgia, né? O clínico continua diagnosticando as patologias, né? Então, são pessoas que cognitivamente mantêm estruturas racionais em determinada área da vida. Agora, isso não significa que não há uma dissonância. Há sim uma dissonância. Então, uma parte, né, da cognição fica comprometida, mas não por um déficit cognitivo, mas pela captura do afeto. Então, é a captura do afeto que constela um complexo, e esse complexo, ele altera a configuração cognitiva da pessoa. É a mesma coisa que acontece na clínica, né? Então, a gente sabe que quando um complexo está constelado, o funcionamento psíquico do paciente, ele está completamente alterado. Tudo muda. A maneira como ele pensa, a maneira como ele sente e a maneira como ele se comporta. E, pensando politicamente, é a mesma coisa. Né? O sujeito, quando está com esse afeto político, ideológico, constelado, toda a sua configuração psíquica muda. Então, algo que seria simples de entender, como, por exemplo, veja, o Bolsonaro é um bandido, já não é mais tão simples assim. Então, naquele momento, ele está funcionando com um déficit cognitivo. A gente poderia até colocar dessa forma, mas é naquele momento. Quando ele muda a persona... Naquele ponto específico. Né? Isso. Quando o complexo ele deixa de estar ativado, quando o afeto está regulado, ele está precisando atuar em outras áreas da vida, esse sujeito pode ser um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente profissional. E é por isso que é tão complexo e difícil de lidar. É, principalmente que a Arendt fala da banalidade do mal, né? E depois a escola de Frankfurt vai falar da questão da instrumentalidade técnica. Então, isso, a questão da técnica tem tudo a ver com o neoliberalismo, né? Posso complementar você? Não.
Sabe por quê? Porque eu já não deixei o pessoal aqui no online falar, e, puta, eu adoraria ficar conversando mais uma hora com vocês, mas eu não posso comer o tempo dos outros palestrantes, né? Então, desculpa para quem não pôde falar, eu fico super à disposição para conversar. A gente vai fazer um intervalo agora, e pontualmente, 10h40, a gente vai ouvir alguém que está fazendo desde a década do que, Vera? 60, 50, 70? Sem parar, né? Alguém que está lá na luta, que é o Ivan Valente, que vai contar um pouco para a gente da militância, da vida no Congresso. Então, 10h40 em ponto, a gente volta com o Ivan. Tá bom, gente?